Ele trocou o coração por ouro e descobriu tarde demais o preço da escolha. Helena Foster não esperava que o silêncio pudesse ter uma cor, mas o dela, sim, era dourado. Um dourado pálido, quase desbotado, como as molduras de um retrato antigo, esquecido no canto de uma sala. Aos 26 anos, sua vida em Londres era uma tapeçaria tecida com fios de dignidade e reclusão. Longe dos bailes, dos cochichos e dos olhares curiosos, ela encontrava um refúgio em sua pequena casa, cheia de livros e um jardim modesto que ela mesma cuidava com carinho. As flores, para Helena, eram mais honestas que a maioria das pessoas que conheceu. Seu orgulho era como uma armadura, bem polida e resistente. Ninguém podia ver a ferida que se escondia por baixo. Era um corte profundo, feito há anos, quando ela acreditou que o amor era um porto seguro. Tola. O amor, ela aprendeu, podia ser negociado, pesado em balanças de ouro e poder. Ele trocou o coração dela por ouro, e o preço dessa escolha, Helena sabia, foi devastador. Não só para ele, que talvez um dia sentisse o vazio, mas para ela, que duvidou que pudesse amar de novo. Pela manhã, ela costumava sentar-se junto à janela da sala de costura, onde bordava lenços e toalhas para doações. Os pontos eram firmes, mas sua mente vagava. Lembrou-se de um tempo em que as promessas eram sussurradas sob a luz da lua, e um toque de mão parecia incendiar o mundo. Um homem com olhos tão intensos que pareciam ver a própria alma dela havia prometido um futuro. Um futuro que nunca veio. A imagem dele, por mais que tentasse apagá-la, ainda aparecia nos cantos de sua memória, como uma sombra teimosa, uma presença silenciosa que recusava ir embora. Ele tinha uma voz baixa, mas que carregava uma força que a fazia tremer. Era um tremor estranho, uma mistura de fascínio e de um medo quase gostoso, de se entregar a algo tão grande e perigoso. Ele a olhava de um jeito que a fazia sentir-se a única mulher no mundo, cada célula do seu corpo respondendo ao comando silencioso de seu olhar. Mas depois, a trocou. Trocou tudo por uma mulher que tinha mais terras, mais joias, mais tudo que o dinheiro podia comprar. Naquele momento, Helena sentiu não apenas a dor da perda, mas a humilhação de ser trocada por algo tão frio, tão sem alma. A respiração dela, antes suspensa em expectativa, agora se quebrava em soluços silenciosos que ela engolia. A cicatriz dessa traição era sua maior vulnerabilidade, algo que ela guardava a 7 chaves. Ela não era mais a jovem ingênua que sonhava com um amor de conto de fadas. Agora, era uma mulher que entendia a dura realidade do mundo e que sabia que a riqueza podia seduzir até os corações mais altivos. Por isso, preferia a quietude de sua casa, a companhia dos livros e o cheiro da terra molhada em seu jardim, a qualquer salão de baile. As conversas vazias, os sorrisos falsos, as alianças interesseiras. Tudo isso a enojava. Às vezes, quando o sol se punha e pintava o céu de roxo e laranja, um suspiro escapava de seus lábios. Não era um suspiro de tristeza, mas de uma melancolia resignada, de quem aceitou a própria sorte, mas não a esqueceu. Ela havia se reconstruído, pedaço por pedaço. Não era a mesma, mas era forte. Forte o suficiente para não querer mais um amor que pesasse o coração na balança da fortuna. Ela havia fechado aquela porta, trancado a chave e jogado-a longe. Ou pelo menos, era o que ela tentava acreditar todos os dias, enquanto varria as folhas secas da calçada ou regava suas roseiras. O silêncio dourado de sua vida era seu escudo, e ela o vestia com uma graça inabalável, esperando que ninguém jamais percebesse o quão frágil ele realmente era por dentro. Helena Foster não costumava frequentar lugares cheios de gente, mas aquele leilão de arte era diferente. Discreto, quase escondido numa rua menos movimentada de Londres, oferecia peças singelas, longe do brilho ostentador dos grandes eventos. Ela buscava um pequeno quadro, uma paisagem calma, que pudesse trazer um pedaço de tranquilidade para sua sala. As cores suaves e a ausência de grandes multidões eram um bálsamo para sua alma ainda um pouco machucada. Enquanto observava um vaso de porcelana antigo, sentiu um calafrio subir pela espinha. Não era o frio do outono que entrava pelas janelas,
mas algo mais profundo, algo que o tempo não havia apagado. Seu coração deu um salto descompassado, um ritmo que ela pensou ter esquecido. Ergueu os olhos lentamente, como se estivesse com medo do que encontraria. E lá estava ele, Duque Charles Beaumont, 33 anos, mas com uma maturidade que ia além da idade, marcada por linhas finas ao redor dos olhos e uma melancolia que parecia uma sombra constante em seu rosto. Ele estava parado na entrada da sala, um pouco afastado, observando a todos. Mas então seus olhos encontraram os dela. O tempo pareceu congelar. O barulho abafado das conversas e dos lances sumiu, substituído por um silêncio ensurdecedor dentro da mente de Helena. O olhar dele, antes tão cheio de uma paixão que a consumia, agora carregava um peso diferente, uma mistura de arrependimento profundo e uma espécie de dor que a atingiu como um raio. Era o mesmo olhar que a fazia tremer de um jeito gostoso, de uma mistura de medo e desejo. Mas agora havia ali a clareza de uma escolha que ele fizera e o preço que pagara. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sua respiração ficou suspensa, uma luta silenciosa para não desabar ali mesmo. As feridas antigas, aquelas que ela havia costurado com tanto cuidado e orgulho, se abriram de novo, pulsando com uma dor que parecia fresca. Era como se o tempo tivesse voltado, e ela fosse novamente a jovem abandonada, com o coração em pedaços. Mas agora havia algo mais. Uma curiosidade amarga, um fascínio perigoso pelo homem que a havia quebrado. Charles não desviou o olhar. Seus olhos intensos, que um dia prometeram eternidade, agora pareciam pedir perdão. Aquele segundo a mais em que seus olhares se cruzaram foi mais potente do que qualquer palavra. Ele a fitava com uma urgência silenciosa, como se tentasse ler cada pensamento dela, cada cicatriz em sua alma. Helena sentia o controle dele, mesmo à distância. Aquele homem, com sua presença forte e seu olhar que parecia penetrar sua pele, ainda tinha o poder de desarmá-la, de fazê-la sentir-se pequena e, ao mesmo tempo, estranhamente viva. Uma parte dela queria gritar, fugir, apagar aquela imagem. Mas outra parte, teimosa e quase traidora, queria entender a tristeza em seus olhos, queria desvendar o que o havia transformado. Ele parecia mais velho, não apenas na idade, mas na alma. Aquele ar de melancolia era tão visível quanto as joias nos pescoços das damas ao redor. Ele estava ali, de pé, e seu rosto parecia um livro aberto de arrependimento. Helena sentiu um nó na garganta. Ele parecia ter medo, um medo terrível de que ela jamais pudesse perdoá-lo. E aquela vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver nele era quase tão dolorosa quanto a dor que ele lhe causou. Ela não sabia quanto tempo durou aquele instante, mas parecia uma eternidade. Finalmente, com um esforço que lhe custou cada grama de sua força, Helena desviou o olhar. Virou-se abruptamente, fingindo interesse em um pequeno busto de mármore. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. As mãos tremiam, e ela as apertou uma na outra, tentando se acalmar. O ar na sala parecia rarefeito, pesado com a tensão do reencontro. Ela sabia que ele ainda a olhava, podia sentir o peso de seu olhar em suas costas, queimando através de seu vestido, através de sua armadura de orgulho. O inferno, ela percebeu, não era o fogo ardente que se imaginava. O inferno era o olhar de um amor perdido, que voltava para reabrir as feridas e reacender uma chama que ela jurou ter apagado para sempre. Helena sentia o corpo leve, como se tivesse passado por uma febre alta. Depois do leilão, os dias se arrastaram em uma névoa densa de lembranças e sensações ruins. A imagem de Charles Beaumont, com aquele olhar que pesava 1000 anos de arrependimento, grudava em sua mente como uma sombra insistente. Sua casa, antes um porto seguro, parecia agora pequena demais para conter a agitação que ele havia despertado nela. Ela tentava se recompor, se agarrando à rotina de seus livros e de seu jardim, mas a paz havia sido rasgada. Ele não demorou a dar o próximo passo. Uma semana depois, um cartão de visitas elegante com o brasão do Duque foi entregue em sua porta. Era um convite formal para um chá da tarde em sua residência, com a desculpa de reacender uma velha amizade. Helena apertou o cartão na mão,
sentindo a raiva misturada a um tremor estranho. Amizade, depois de tudo. O cinismo brotou em seus lábios. Ele era previsível em sua persistência, e isso só a irritava mais. Seu primeiro impulso foi recusar, queimar o cartão e esquecê-lo. Mas algo a segurou. Talvez fosse o orgulho, a necessidade de mostrar a ele que ela não era mais a jovem frágil que ele havia deixado. Ou talvez fosse aquela curiosidade perigosa, a mesma que a fizera olhar para ele no leilão. Ela respondeu com uma nota igualmente formal, aceitando o convite com a frieza de quem cumpre uma obrigação social. O dia do chá chegou, e Helena vestiu seu melhor vestido simples, de um tom de azul que contrastava com sua pele pálida. Seu coração batia descompassado, uma batida que parecia um tambor de guerra. Quando a carruagem parou em frente à mansão do duque, ela sentiu um aperto no peito. Era um lugar grandioso, imponente, que agora parecia ainda maior, refletindo a vasta fortuna que ele havia escolhido. Charles a esperava na sala de visitas, um espaço ricamente decorado que exalava uma opulência contida. Ele se levantou assim que ela entrou, e o silêncio preencheu o ar. O olhar dele pousou nela, e Helena sentiu novamente aquela eletricidade, aquele controle que ele parecia exercer sobre seus sentidos. Seus olhos intensos, antes cheios de paixão, agora eram uma mistura de súplica e respeito, mas ainda com aquela faísca perigosa que a fazia prender a respiração. Lady Helena, disse ele, a voz baixa, mas firme, sem o tom arrogante de antes. Havia uma hesitação ali, um pavor quase palpável de que ela o rejeitasse. É uma honra tê-la em minha casa. Helena apenas assentiu, mantendo o rosto neutro, a armadura bem polida. Duque Charles, respondeu ela, a voz um pouco mais fria do que pretendia. Obrigada pelo convite. Ele a conduziu a um sofá, a mão dele roçando levemente a dela enquanto a indicava. O toque foi breve, quase acidental, mas um arrepio percorreu o braço de Helena. Ela se sentou, mantendo uma distância segura. As palavras que se seguiram foram sobre o tempo, sobre a sociedade londrina, sobre as últimas exposições de arte. Conversas vazias, como as que ela tanto desprezava. Mas sob a superfície, a tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Helena observava Charles enquanto ele falava. Ele parecia mais magro, e a melancolia em seus olhos era ainda mais profunda de perto. Ela percebeu a elegância de suas roupas, a perfeição de cada detalhe, e aquilo só reforçou a ideia de que a riqueza ainda era sua deusa. A mentira que ele havia vivido, a de que o dinheiro traria felicidade, agora parecia ter custado a ele também, mas não da mesma forma que custou a ela. Ela via a opulência, mas também uma estranha vazieza em seu olhar, como se ele estivesse procurando algo que jamais encontraria em meio a tanto luxo. Ele tentava se aproximar, com perguntas gentis sobre sua vida, sobre seus interesses. Mas Helena erguia muros invisíveis, respondendo com poucas palavras, mantendo uma distância educada. Ela sentia o desejo de perdoar, lutar contra a ferida ainda aberta, e essa batalha interna a deixava gélida e distante. Cada palavra dele, cada olhar, era um lembrete do que ele havia escolhido. Ele estava ali, em sua riqueza, tentando reconquistar algo que ele mesmo jogou fora. E a ela, isso parecia a maior das ironias. Charles, por sua vez, parecia lutar com as palavras. Ele começava uma frase, parava, mudava o assunto. Aquele homem que antes era tão seguro, tão dono de si, agora parecia hesitante, quase inseguro. Helena percebeu que ele temia sua rejeição. Temia que ela jamais visse redenção em seu arrependimento. E por um segundo, uma pontada de algo que poderia ser pena, ou talvez uma faísca de algo mais perigoso, a atingiu. Mas ela a sufocou rapidamente. As sombras de Londres eram muitas, e as sombras do passado eram as mais difíceis de apagar. Ela não podia se dar ao luxo de fraquejar. Não agora. As semanas seguintes ao chá na mansão do duque foram um eco daquele primeiro reencontro. Charles Beaumont, com uma persistência que Helena achou irritante e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar, encontrava pretextos para visitá-la. Ora era um livro raro que ele pensou que ela gostaria de ler.
ora um convite para um concerto de caridade, que ele sabia que ela apoiava. Cada nota, cada visita, era um lembrete de sua presença em sua vida, uma brecha na muralha de silêncio que ela havia construído. Helena recebia-o em sua sala de estar modesta, sempre com a mesma cortesia fria que a sociedade londrina exigia. Seus gestos eram contidos, seu sorriso era um desenho quase imperceptível. Ela oferecia chá. Conversavam sobre o tempo, as novidades do bairro, a política distante do parlamento. Palavras vazias, flutuando no ar pesado da tensão não dita. Mas sob a superfície daquelas conversas banais, um rio de sentimentos turbulentos corria, ameaçando transbordar. Ele a observava. Helena sentia o peso de seu olhar em cada movimento que fazia, cada gole de chá que tomava. Os olhos de Charles, antes tão arrogantes, agora pareciam carregar uma tristeza antiga, um reconhecimento profundo. Ela percebia que ele notava sua resiliência, a forma como ela havia reconstruído sua vida, mas também via a dor escondida em seus próprios olhos, a cicatriz que ele havia deixado. Era um olhar que parecia pedir permissão para se aproximar, para tocar a ferida, para curá-la. E isso, de alguma forma, a irritava ainda mais. Certa vez, ao entregar-lhe uma xícara de chá, a mão dele roçou a dela. Foi um toque breve, quase imperceptível, mas um choque elétrico percorreu o braço de Helena. Ela recolheu a mão rapidamente, a respiração presa na garganta, sentindo um calor se espalhar por sua pele. Charles não se desculpou, apenas desviou o olhar por um segundo, e então voltou a encará-la, uma faísca perigosa em seus olhos. Aquele pequeno contato, acidental ou não, era um lembrete do poder que ele ainda tinha sobre ela, do fascínio que a misturava com um medo quase gostoso de se perder novamente. Ela, por sua vez, o observava também. A melancolia em seu rosto, a quietude em seus gestos, a forma como ele parecia carregar um fardo invisível. Para Helena, aquilo era apenas a culpa, o peso de suas escolhas, ou talvez a insatisfação de uma vida que, apesar de toda a riqueza, não o tornava feliz. Ela via a opulência de suas roupas, a perfeição de seu porte, e pensava que ele havia trocado o coração dela por tudo aquilo. E agora, ele vinha até ela, com um ar de penitência, como se esperasse que ela o perdoasse por ter escolhido o ouro. Helena sentia o conflito dentro de si. Uma parte dela, ferida e orgulhosa, queria mantê-lo à distância, fazê-lo pagar pela dor que causou. Mas outra parte, teimosa e quase traidora, sentia uma pontada de algo que poderia ser compaixão, ou talvez o eco de um amor que se recusava a morrer completamente. Ela se agarrava à sua frieza, à sua armadura de dignidade. Não podia se dar ao luxo de fraquejar, de mostrar qualquer sinal de perdão. Não para o homem que a havia quebrado. Ele sempre encontrava uma forma de estender a visita, de prolongar aquele tempo juntos. Falava de seus planos para suas propriedades no campo, de melhorias nas terras, de caridades que apoiava. Parecia querer mostrar a ela um lado diferente de si, um homem mais maduro, talvez mais consciente. Mas para Helena, era apenas uma tentativa de mascarar a verdade, de desviar o olhar do passado. Ela sentia o controle que ele exercia, mesmo naquelas visitas formais. Seu olhar penetrante, sua voz baixa e firme, tudo nela parecia responder a ele, mesmo que seu coração gritasse para resistir. Quando ele finalmente se despedia, o alívio de Helena era palpável, mas misturado a uma estranha sensação de vazio. A cada visita, a tensão aumentava, as emoções guardadas se agitavam, e a certeza de que ele a queria de volta se tornava mais forte. Mas ela não cederia. Não para um homem que havia trocado o amor por ouro. Ela havia aprendido a lição. E o preço, ela sabia, era alto demais para ser pago 2 vezes. As visitas de Charles Beaumont tornaram-se um peso insuportável para Helena. Cada olhar, cada palavra, cada tentativa disfarçada de aproximação era como um lembrete doloroso do passado, rasgando a paz frágil que ela havia construído. Londres, com seus salões e suas ruas cheias de memórias, parecia sufocá-la. Ela precisava de ar, de espaço.
de um lugar onde pudesse se esconder de seu olhar persistente e do eco de uma paixão que se recusava a morrer. Foi assim que a ideia de Summerfield surgiu em sua mente, como um bálsamo. Sua antiga propriedade no campo, um lugar com fortes laços ao seu passado, onde ela havia passado verões despreocupados e sonhado com futuros impossíveis. Não era apenas um refúgio, mas um santuário. Ali, entre os jardins amplos e a casa que abrigava tantas lembranças, ela esperava reencontrar a si mesma, longe da sombra de Charles. A viagem foi longa, mas cada milha que a afastava de Londres trazia um pouco de alívio. Helena olhava pela janela da carruagem, vendo a paisagem verde passar, e sentia um nó no peito afrouxar. No entanto, uma inquietação sutil a acompanhava, uma sensação de que não conseguiria escapar tão facilmente. Quando a carruagem finalmente parou em frente à casa de Summerfield, o sol da tarde pintava os telhados de um laranja suave. A propriedade parecia respirar, com seus jardins um pouco selvagens, mas cheios de vida. Era um lugar que falava de amor e de dor, de risadas e de lágrimas, um lugar que Charles e ela haviam explorado juntos em um tempo que parecia uma vida inteira atrás. Cada árvore, cada caminho de pedras, carregava um pedaço do que foram, repleto de lembranças e arrependimentos. Helena desceu da carruagem, sentindo o cheiro da terra e das flores do campo. Ela respirou fundo, tentando afastar a tristeza que as memórias traziam. Mas então seu coração deu um salto descompassado, um batimento forte que a fez prender a respiração. Lá estava ele, Charles Belmont, parado no meio do gramado, perto de uma velha macieira que eles costumavam escalar. Seus olhos intensos, que pareciam ter um ímã para os dela, a encontraram no mesmo instante. Ele não estava ali por acaso. Ele a havia seguido. A certeza disso a atingiu com a força de um soco no estômago. O fascínio e o medo se misturaram em seu peito. Como ele ousava invadir seu refúgio? O ar pareceu eletrizado entre eles. A proximidade desconfortável de seus corpos, mesmo àquela distância, era palpável. Helena sentiu o controle dele, a maneira como sua presença forte preenchia o espaço, como seu olhar penetrante parecia despir sua alma, expondo sua vulnerabilidade. Ela apertou as mãos, as unhas cravando na palma, tentando manter a calma. Charles deu um passo à frente e Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Havia algo diferente em seu porte, algo que ela não conseguia identificar de imediato. Um tipo de confiança sombria, talvez, misturada à melancolia que já conhecia. Helena, disse ele, a voz baixa e firme, mas com um toque de súplica que a desarmou um pouco. Eu sabia que viria para cá. Ela não respondeu, apenas o fitou com um misto de raiva e uma curiosidade perigosa. Sua respiração estava suspensa, cada músculo tenso. Foi então que ela notou o detalhe. As roupas que ele vestia, embora elegantes, eram de um tecido mais fino, de um corte que só o mais alto nível de riqueza poderia pagar. Seu broche, embora discreto, brilhava com a luz do sol, indicando uma fortuna que ia além do que ela se lembrava. E no dedo, um anel que não era o de seu título, mas de um metal mais pesado, mais valioso. A verdade a atingiu com um calafrio. Os cochichos de Londres, que ela tanto tentava ignorar, voltaram à sua mente. A esposa rica de Charles, aquela por quem ele a havia trocado, morrera. E ele agora não era apenas um duque, mas um viúvo, herdeiro de uma fortuna ainda maior. O sangue de Helena gelou. Aquele homem à sua frente, que agora a olhava com tanto arrependimento, com tanto desejo, era o mesmo que havia trocado seu coração por ouro. E agora, com ainda mais ouro em suas mãos, ele estava ali, em seu refúgio, tentando reconquistar o que perdeu. Era a maior das ironias e a mais cruel das verdades. A riqueza, a mesma riqueza que o havia comprado, agora o tornava ainda mais distante, ainda mais impossível. A mentira dele, de que o dinheiro traria felicidade, havia se tornado ainda mais profunda. Ele havia perdido o amor dela por ouro, e agora, com mais ouro do que nunca, ele estava ali, querendo-la de volta. Helena sentiu o gosto amargo na boca. Summerfield, seu santuário,
havia se tornado mais uma vez o palco para o eco de um amor quebrado. Helena ainda estava parada em frente à sua casa em Summerfield, o sol da tarde, agora tingindo o céu de tons mais profundos. A presença de Charles era como um peso no ar, uma anomalia em seu santuário. Seus olhos, antes tão cheios de uma paixão que a consumia, agora carregavam uma tristeza que ela não queria, não podia decifrar. O choque de vê-lo ali e a percepção de sua nova fortuna a deixaram sem fala, mas seu corpo estava tenso, pronto para a batalha. Ele se aproximou lentamente, cada passo parecendo medir a distância entre eles, a tensão aumentando a cada movimento. Helena sentiu o controle dele, a maneira como sua presença forte preenchia o espaço, como seu olhar penetrante parecia despir sua alma, expondo sua vulnerabilidade. Ela apertou as mãos, as unhas cravando na palma, tentando manter a calma. Helena. A voz dele soou baixa e firme, mas com uma súplica que a desarmou um pouco. Eu precisava vir. Ela finalmente encontrou sua voz, embora ela parecesse um sussurro. Precisava? Por que, Charles? Para esfregar sua nova fortuna em meu rosto? Para me mostrar o que você ganhou depois de me perder? A pergunta dela era um chicote, e ela viu uma pontada de dor em seus olhos. Mas ele não desviou o olhar. Não, para tentar explicar o que perdi. Para tentar, por um momento sequer, fazer você entender o vazio que se tornou minha vida. Helena riu, um som sem alegria. Vazio? Com todas essas terras, todas essas joias, todo esse ouro? O mesmo ouro pelo qual você trocou meu coração? A menção do passado trouxe à tona uma onda de memórias dolorosas. Ela se viu novamente, uma jovem de 20 anos, apaixonada e ingênua, acreditando em cada palavra dele. Lembrou-se do dia em que ele se ajoelhou, não para pedi-la em casamento, mas para dizer que não poderia mais continuar. A voz dele, naquela época, não era súplice, mas fria e decidida. Helena, eu preciso de mais. Preciso de uma posição que só uma grande fortuna pode me dar. Ela se lembrava das lágrimas que engoliu, da humilhação que sentiu ao saber que ele se casaria com a filha de um barão, uma mulher mais velha, mas imensamente rica. Ele a havia trocado por mais. A ferida que ela achava ter cicatrizado pulsava agora com uma intensidade ardente. Era como se a pele tivesse sido rasgada novamente, expondo a carne viva. A cada palavra dele, a cada olhar, ela revivia o momento em que seu mundo desabou, em que ela aprendeu que o amor tinha um preço e que o dela não era o suficiente. Aquela fortuna, Helena, disse Charles, a voz baixa, quase um lamento. Ela nunca me trouxe o que eu realmente queria. Apenas títulos, propriedades e um silêncio gelado em minha própria casa. Ele deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer, uma mistura de medo e um fascínio perigoso. Ela prendeu a respiração. A proximidade era desconfortável, mas ela não podia se mover presa por seu olhar intenso. Meu casamento. Ele hesitou e por um segundo a voz falhou. Minha esposa era uma mulher respeitável, mas nunca houve o que tínhamos, Helena. Nunca houve paixão, nem risadas, nem o calor que você trazia para minha vida. Era uma aliança, um acordo, e eu paguei o preço por ela. Helena sentiu uma pontada estranha em seu peito. Ele estava se abrindo, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver no duque altivo e ambicioso. Mas a dor dela era maior, mais antiga. E você espera que eu sinta pena, Charles? Que eu esqueça o que você me fez? Por que sua escolha não lhe trouxe felicidade? Os olhos dele se fixaram nos dela, e a intensidade era quase esmagadora. Eu não espero perdão, Helena. Não ainda. Mas preciso que você entenda. Preciso que saiba que cada dia, cada ano de opulência vazia foi uma tortura. Que a riqueza que herdei após a morte de minha esposa, ela não tem valor para mim. Não sem você. As palavras dele, tão diretas, tão cheias de arrependimento, atingiram Helena em um lugar profundo. Ela via a melancolia em seu rosto, a forma como ele parecia carregar um fardo invisível, e uma parte dela, teimosa e quase traidora,
Sentia uma pontada de algo que poderia ser compaixão. Mas o orgulho, a ferida antiga, se recusava a ceder. Ele havia escolhido, e agora ele vinha com seu arrependimento e sua fortuna, querendo reaver o que ele mesmo havia descartado. A dinâmica de poder estava ali, ele tentando reconquistar, ela resistindo, mas a atração entre eles era uma corrente elétrica, inegável e perigosa. Ela não podia se dar ao luxo de fraquejar. As cicatrizes eram antigas, mas a dor era recente, como se tivesse acontecido ontem. Charles ainda estava ali, a poucos passos de Helena, as palavras dele ecoando no ar pesado de Summerfield. A riqueza que herdei após a morte de minha esposa, ela não tem valor para mim. Não sem você. Aquela frase, dita com uma voz tão baixa e carregada, a atingiu como uma flecha. Helena sentiu o chão vacilar sob seus pés. A esposa rica, a mulher que ele havia escolhido em seu lugar, estava morta. E ele, o homem que trocara seu amor por ouro, agora tinha ainda mais ouro. Ela o fitou, o olhar intenso dele cravado no dela, quase a despindo de suas defesas. Havia uma sinceridade dolorosa em seus olhos, uma espécie de pavor. Mas Helena não podia simplesmente aceitar. Seu coração, ferido e orgulhoso, se recusava. Sua esposa. Morreu? Perguntou ela, a voz um sussurro. A informação que ela havia evitado em Londres agora se apresentava de forma cruel e direta. Charles assentiu lentamente, a melancolia em seu rosto se aprofundando. Sim, há quase 1 ano. Foi uma doença súbita, e com sua morte, Lady Helena, veio uma fortuna ainda maior do que a que eu havia desposado. Ele fez uma pausa, e Helena prendeu a respiração, sentindo a proximidade desconfortável, o ar vibrando entre eles. Aquele homem, com sua voz grave e seu olhar que parecia penetrar sua alma, ainda tinha o poder de fazê-la sentir-se pequena e, ao mesmo tempo, estranhamente viva. Eu sou agora um homem de posses quase ilimitadas, continuou Charles, e Helena percebeu uma amargura em sua voz, uma ironia cruel. Tenho mais terras, mais dinheiro, mais tudo o que eu pensei que desejava. Mas, Helena, cada dia é mais vazio que o anterior. Cada moeda de ouro é um peso, não uma bênção. Helena sentiu um nó no estômago. Ele estava tentando se explicar, mas suas palavras, embora cheias de arrependimento, soavam quase desajeitadas, como se ele não soubesse como expressar a complexidade de sua dor. Ele, o duque poderoso, parecia por um momento um homem perdido, um mendigo de sentimentos. E você acha que isso me consola, Charles? Perguntou ela, a voz tremendo de raiva contida. Que o fato de sua riqueza não ter lhe trazido felicidade de alguma forma justifica o que você me fez? Os olhos dele se fixaram nela, e a intensidade era quase esmagadora. Não. Nada justifica o que eu fiz. Eu escolhi o caminho errado, Helena. Troquei o que era mais precioso por um brilho falso. E eu paguei por isso com anos de um casamento sem amor, sem calor, sem a alegria que só você trazia para a minha vida. Ele deu um passo à frente, e o coração de Helena deu um salto. A mão dele se estendeu, quase tocando o braço dela, mas parou no ar, hesitando. O toque não veio, mas a intenção, a faísca, estava ali. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eu perdi você, Helena, disse ele, a voz agora um sussurro rouco, cheio de dor. Perdi o amor da minha vida por uma ambição estúpida. E agora, com toda essa fortuna, com tudo o que eu achei que queria, eu só quero o que perdi. Eu quero você. As palavras dele, tão diretas, tão cheias de uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver, atingiram Helena em um lugar profundo. A mentira que ele havia vivido, a de que o dinheiro traria felicidade, havia sido desmascarada de forma brutal, não só para ele, mas agora, aos olhos dela. Ele tinha perdido o amor dela por ouro. E agora, com mais ouro do que nunca, ele estava ali, querendo-a de volta. Helena sentiu a luta interna se intensificar. Uma parte dela, ferida e orgulhosa, queria gritar, queria rejeitá-lo, fazê-lo sentir a dor que ela sentiu. Mas outra parte, teimosa e quase traidora, sentia uma pontada de algo que poderia ser compaixão, ou talvez o eco de um amor que se recusava a morrer completamente. Ele parecia genuinamente quebrado,
e aquela visão era quase tão perturbadora quanto a dor da traição. Ela apertou as mãos, as unhas cravando na palma, tentando manter a calma. Sua respiração estava suspensa e ela sentia o controle dele, a maneira como sua presença forte preenchia o espaço, como seu olhar penetrante parecia despir sua alma, expondo sua vulnerabilidade. O desejo de perdoar lutava contra a ferida ainda aberta, e essa batalha interna a deixava gélida e distante. Ela precisava de mais tempo para processar tudo aquilo. As sombras de Summerfield, antes um refúgio, agora pareciam carregar o peso de um passado que se recusava a ficar enterrado. Helena estava sozinha no jardim de Summerfield, o ar ainda pesado com as palavras de Charles. Ele havia partido há poucos minutos, deixando para trás um rastro de confissões e uma nova camada de dor em seu coração. A ideia de que ele havia sofrido em seu casamento, de que a riqueza que ele buscou lhe trouxera apenas vazio, era perturbadora. Ela não sabia o que sentir. Seu desejo de perdoar lutava com a ferida ainda aberta, e a batalha a deixava exausta. Ela tentava se acalmar, respirando fundo o cheiro das roseiras, mas a paz que Summerfield costumava trazer parecia ter desaparecido. Seus pensamentos estavam emaranhados, e o rosto de Charles, com aquela melancolia profunda, não saía de sua mente. Ele a queria de volta, com toda a sua nova fortuna, e isso era quase uma afronta. Foi então que um som a tirou de seus pensamentos. Uma carruagem parou na frente da casa, e um homem desceu. Ele era alto, bem vestido, com um sorriso fácil e olhos que pareciam não perder nada. Lord Davenport. Helena sentiu um calafrio. Ela o conhecia dos bailes em Londres. Um homem conhecido por sua lábia e por nunca perder uma oportunidade. Ele não demorou a encontrá-la no jardim. Lady Helena, disse ele, a voz suave e cheia de um charme que a maioria das mulheres achava irresistível. Ele se curvou com elegância, os olhos brilhando. Que surpresa agradável encontrá-la aqui, longe da agitação de Londres. Espero não estar incomodando. Helena forçou um sorriso, sentindo-se presa. Lord Davenport, que surpresa de fato. Eu estava apenas desfrutando da quietude do campo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Helena sentiu um desconforto sutil. O olhar dele era diferente do de Charles, menos intenso, mas ainda assim penetrante, como se ele estivesse avaliando cada parte dela. A quietude do campo é um bálsamo para a alma, não é? Especialmente para almas tão sensíveis e profundas como a sua, Lady Helena. Ele parou ao lado de uma roseira, fingindo admiração pelas flores. Ouvi dizer que o Duque Charles Beaumont também está em Summerfield. Parece que esta região se tornou o centro das atenções. A menção de Charles fez o coração de Helena apertar. Davenport havia sido rápido em descobrir. O Duque esteve de passagem, disse ela, mantendo a voz firme. Por alguns assuntos. Lord Davenport riu baixinho, um som agradável, mas que fez um arrepio percorrer a espinha de Helena. Assuntos, sim. O Duque sempre foi um homem de assuntos. E de escolhas, não é mesmo? Escolhas que por vezes podem ser, bem, digamos, muito práticas. O tom dele era leve, quase divertido, mas as palavras eram como pequenas facas, atingindo a ferida ainda aberta no coração de Helena. Ele estava falando do passado, da traição de Charles, da escolha dele pelo dinheiro. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele usava as palavras para mexer com seus sentimentos, para semear a dúvida. Um homem que valoriza o ouro acima de tudo, Lady Helena, continuou Davenport, os olhos fixos nos dela, mas com um brilho que parecia zombar da dor de Charles. Um homem assim, por mais que tente, será sempre incapaz de amar de verdade. Seu coração estará sempre à venda para o lance mais alto. Helena prendeu a respiração. A proximidade de Davenport era desconfortável, mas suas palavras, por mais cruéis que fossem, atingiam uma verdade que ela sentia em seu âmago. Seu rosto, antes pálido, agora sentia um calor de raiva e humilhação. Você é uma mulher de valor inestimável, Lady Helena, disse ele, a voz agora um sussurro mais próximo, quase íntimo. Ele estendeu a mão e, por um segundo, Helena pensou que ele a tocaria. Mas ele parou,
apenas apontando para o jardim. Uma mulher como você merece mais do que um homem que já provou que troca o amor por qualquer herança que lhe ofereçam. Você merece um amor que não se dobre, que não se venda. A respiração de Helena estava suspensa. As palavras de Davenport eram veneno, mas um veneno doce, que encontrava eco em sua própria dor. Ele estava ali, tentando conquistá-la, usando a desgraça de Charles, seu passado vergonhoso, para se promover. Ela sentia o perigo, a armadilha em seu charme, mas as palavras dele a faziam duvidar ainda mais de Charles. O Duque, com sua melancolia e seu arrependimento, parecia agora ainda mais um farsante, um homem que só vinha a ela porque não tinha mais nada. Davenport, a serpente, havia acabado de entrar em seu jardim, e a primeira ameaça sutil já havia sido lançada, visando minar qualquer ponte que Charles estivesse tentando construir. As palavras venenosas de Lord Davenport ficaram presas na mente de Helena, girando como uma roda em sua cabeça. Ele havia partido, deixando-a com a cabeça cheia de dúvidas. A ferida de Charles, a traição pelo ouro, era uma dor antiga, mas as insinuações de Davenport pareciam reacender o fogo, transformando o arrependimento do Duque em mais uma artimanha. Ela se sentia confusa, dividida entre a raiva e uma pontada de algo que poderia ser compaixão pelo Charles, que parecia tão quebrado. Mas Charles Beaumont não era um homem de se dar por vencido. Se Davenport havia tentado minar a confiança de Helena com palavras afiadas, Charles respondeu com gestos, silenciosos e persistentes. Ele não voltou com grandes declarações ou promessas vazias. Em vez disso, ele começou a aparecer em Summerfield com um propósito diferente. Certa manhã, Helena o encontrou na horta, conversando com o jardineiro sobre um problema com a irrigação. Ele estava de mangas arregaçadas, a testa franzida em concentração, o sol ressaltando o brilho em seu cabelo escuro. A imagem o pegou desprevenida. Aquele não era o Duque altivo que ela conhecia, mas um homem prático, interessado nas necessidades da terra. Seus olhos se encontraram, e Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. O olhar dele era intenso, durando um segundo a mais do que o necessário, e havia ali uma mistura de determinação e uma súplica silenciosa que a fez prender a respiração. Em outro dia, uma criança da vila adoeceu gravemente. Helena, que sempre ajudava os mais necessitados, estava aflita. Para sua surpresa, foi Charles quem trouxe um médico de Londres, o melhor da capital, e providenciou os remédios caros. Ele fez tudo em silêncio, sem alarde, sem buscar agradecimentos. Quando Helena o viu de longe, observando a casa da família com uma expressão séria e um ar de profunda preocupação, ela sentiu um nó na garganta. Aquilo não era o Charles que ela havia pintado em sua mente, o homem que só se importava com a fortuna. Ele encontrava pretextos para estar perto, mas de uma forma que não parecia invasiva. Oferecia ajuda para consertar o velho muro do jardim, que há tempos precisava de atenção. Sugeriu melhorias na pequena capela da vila, que estava em ruínas, oferecendo-se para supervisionar o trabalho. Cada ato era pequeno, mas carregado de uma intenção que ela não conseguia ignorar. Ele não falava de sua riqueza herdada, mas a usava discretamente, sem ostentação, para fazer o bem. A mentira de sua fortuna, que antes parecia um abismo entre eles, agora era um obstáculo que ele tentava, com cada gesto, transcender. Helena o observava com uma confusão crescente. Seus atos confrontavam a imagem que ela havia construído dele, a do homem frio e calculista que a abandonou. O Charles que estava ali, em Summerfield, parecia um homem que buscava redenção, não através de palavras grandiosas, mas com o suor de seu próprio esforço, com a bondade genuína. Certa tarde, enquanto ela regava suas roseiras, ele se aproximou. Ela sentiu sua presença antes de vê-lo, um arrepio familiar subindo por sua espinha. Ele parou a poucos passos dela, a proximidade desconfortável, mas ela não se virou fingindo concentração nas flores. "As rosas estão lindas, Lady Helena", disse ele, a voz baixa e firme, mas com uma doçura que a fez estremecer. Sempre foram suas preferidas. A mão dele se estendeu e por um segundo ela pensou que ele a tocaria,
mas ele apenas colheu uma rosa, sem espinhos, e a ofereceu a ela. Seus dedos roçaram os dela ao entregar a flor. Um toque breve, quase acidental, mas um choque elétrico percorreu o braço de Helena. Ela sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. O controle que ele exercia, com aquele olhar intenso e a voz que parecia penetrar sua alma, ainda estava ali, mas agora misturado a uma ternura que a desarmava. Helena aceitou a rosa, sem olhar para ele, sentindo o perfume doce da flor e o calor do toque dele em sua pele. Ela estava confusa, dividida. O orgulho a mandava rejeitar, o passado a lembrada da dor, mas o presente, com aqueles gestos silenciosos e a presença constante de um Charles diferente, a fazia duvidar de tudo. A armadura que ela vestia começava a mostrar rachaduras, e a batalha dentro de seu coração era mais feroz do que nunca. Helena estava no salão de Summerfield, observando a chuva fina cair no jardim. A rosa que Charles lhe dera estava murchando em um vaso. Um lembrete agridoce de sua presença insistente. Seus gestos de bondade a haviam confundido mais do que qualquer palavra. Ela tentava se convencer de que era tudo uma artimanha, mas a imagem dele, sujo de terra na horta ou cuidando da criança doente, teimava em desmentir sua raiva. De repente, o céu escureceu de forma assustadora. Um vento forte começou a soprar, fazendo as árvores balançarem com violência. Relâmpagos cortaram o céu, seguidos por trovões que fizeram a casa tremer. Uma tempestade, daquelas violentas, estava chegando. Helena sentiu um arrepio. Ela estava sozinha com os criados. E Summerfield, uma casa antiga, era vulnerável a ventos tão fortes. Um estrondo mais alto que os outros a fez pular. Ela correu para a janela e viu um galho enorme de uma árvore antiga do jardim cair, bloqueando o caminho principal. Em seguida, ouviu-se um barulho de vidro quebrando em alguma parte da casa. Pânico começou a surgir. Foi então que Charles apareceu. Ele não estava na casa principal, mas provavelmente em alguma outra parte da propriedade, e a tempestade o pegou de surpresa também. Ele entrou no salão encharcado, o cabelo escuro grudado na testa, os olhos intensos varrendo o cômodo e pousando em Helena. Lady Helena. A voz dele era firme, apesar do barulho do vento. Precisamos fechar as janelas e verificar os danos. Os criados estão assustados. Helena sentiu um estranho alívio misturado à irritação. Ele estava ali, assumindo o controle, como sempre. Mas, no fundo, ela se sentia um pouco mais segura. Uma janela da biblioteca se quebrou, disse ela, a voz um pouco trêmula. E um galho. Eu vi. Ele a interrompeu, já agindo. Fique aqui. Vou verificar a biblioteca e pedir que os criados preparem mantas e velas. Mas antes que ele pudesse se virar, outro relâmpago iluminou o cômodo, seguido por um trovão ensurdecedor que fez as luzes oscilarem e a lareira soltar faíscas. Helena, assustada, deu um passo para trás e tropeçou no tapete. Charles, com reflexos rápidos, estendeu a mão e a segurou pelo braço, impedindo sua queda. O toque dele foi um choque elétrico. A mão dele era forte e quente, e o calor se espalhou pelo braço dela, fazendo seu coração disparar. A proximidade era desconfortável, o cheiro de chuva e de Charles a envolvendo. Ela sentiu sua respiração suspensa, seus olhos fixos nos dele. O olhar de Charles era intenso, protetor, mas com aquela faísca perigosa que a fazia tremer. Cuidado, disse ele, a voz baixa e grave, seu rosto tão perto que ela podia sentir o calor de seu hálito. Está tudo bem? Helena assentiu, incapaz de falar. Ele a soltou, mas o ar entre eles continuou denso. Vou para a biblioteca, disse ela, tentando recuperar a compostura. Posso ajudar a cobrir a janela. Ele hesitou por um segundo e Helena viu a luta em seus olhos, entre protegê-la e deixá-la agir. Venha comigo então, disse ele finalmente, sua voz mais suave. Mas com cuidado. Juntos eles foram para a biblioteca. O vento uivava pela janela quebrada e pedaços de vidro estavam espalhados no chão. Charles, sem hesitar, começou a remover os cacos maiores usando um pano.
Helena pegou algumas mantas e subiu em uma cadeira para tentar cobrir a abertura. O vento era forte e a manta escorregava de suas mãos. "Deixe-me ajudar", disse Charles, e antes que ela percebesse, ele estava bem atrás dela, suas mãos grandes e fortes cobrindo as dela, ajudando-a a prender a manta. O corpo dele estava tão perto que Helena podia sentir o calor de seu peito em suas costas. A respiração dele roçava sua nuca, e o cheiro da chuva e dele a inebriava. Suas mãos, unidas sobre a manta, pareciam queimar. Ela sentiu um arrepio, uma mistura de medo e fascínio que a fazia prender a respiração. Aquele toque, acidental ou não, tinha uma carga elétrica. Ela sentia o controle dele, mesmo naquele momento de cooperação. Quando a janela foi finalmente coberta, o vento foi um pouco abafado, mas o frio ainda era cortante. Charles se afastou, mas seus olhos não saíram dela. "Você está tremendo", disse ele, sua voz um sussurro preocupado. "Vamos para a lareira." Ele a guiou de volta ao salão, onde os criados já haviam acendido a lareira e trazido chá quente. Helena sentou-se perto do fogo tentando se aquecer. Charles sentou-se no sofá oposto, observando-a. "Aqueles anos, Helena." Começou ele, a voz baixa, quase inaudível por cima do som da chuva lá fora. "Quando eu estava longe de você, eu vivia sob uma tempestade constante, uma tempestade aqui dentro." Ele tocou o próprio peito, mas não havia ninguém para me ajudar a cobrir as janelas. E eu estava tão sozinho. Eu achei que a riqueza me protegeria, mas ela só me expôs mais ao frio. Helena o olhou, chocada com a vulnerabilidade de suas palavras. A melancolia em seus olhos era mais profunda do que nunca, e a dor agora parecia genuína, quase palpável. Ele havia se aberto, revelado uma parte de seu coração que ela nunca imaginou que existisse. O controle dele ainda estava lá, em seu olhar intenso, em sua presença forte, mas agora estava tingido por uma tristeza que quebrava as barreiras de seu orgulho. A tempestade lá fora era terrível, mas a que se agitava dentro dela, por causa daquelas palavras e da proximidade perigosa daquele homem, era ainda mais violenta. A tempestade havia passado, mas a calmaria que se seguiu não trouxe paz para Helena. As palavras de Charles ditas em meio ao uivo do vento, sobre a tempestade em seu peito e a solidão de sua riqueza, haviam se enraizado em sua mente. Ela tentava se convencer de que era tudo uma encenação, mais uma tentativa de manipular seu coração. Mas a imagem dele, com o cabelo molhado e os olhos cheios de uma dor tão palpável, não a deixava em paz. Seu conflito interno se intensificava, dividida entre a ferida antiga e um desejo perigoso de acreditar na humanidade que ele parecia agora mostrar. Alguns dias depois, a pequena vila perto de Summerfield organizou uma feira anual, uma ocasião rara de alegria e encontro. Helena, para distrair a mente, decidiu ir. O burburinho das pessoas, o cheiro de doces e a música alegre eram um bálsamo temporário. Ela estava observando uma barraca de tecidos artesanais quando ouviu uma voz áspera. Um fazendeiro da região, um homem honesto, mas com muitas dívidas, estava sendo publicamente humilhado por um cobrador de impostos. O cobrador, um homem corpulento e arrogante, exigia o pagamento imediato, ameaçando tomar as terras da família bem ali, na frente de todos. A esposa do fazendeiro chorava, e os filhos se agarravam às suas saias, assustados. A multidão, constrangida, apenas observava em silêncio, sem saber como ajudar. O coração de Helena apertou. Ela conhecia a família, sabia de suas dificuldades. A injustiça a revoltou. Ela deu um passo à frente, pronta para intervir, mas uma presença ao seu lado a fez parar. Charles Beaumont. Ele estava ali, de pé, observando a cena com uma expressão séria. Seus olhos intensos, antes fixos na discussão, se voltaram para Helena por um segundo, e ela sentiu o ar escapar de seus pulmões. Havia uma determinação silenciosa em seu olhar, uma faísca perigosa que a fez prender a respiração. Ele deu um passo à frente, sua voz baixa e firme cortando o burburinho da multidão. "O que está acontecendo aqui?" A voz dele não era alta, mas carregava uma autoridade que fez o cobrador parar e se virar. "Duque Charles", o homem gaguejou surpreso.
Apenas fazendo meu trabalho. Este homem deve impostos e se recusa a pagar. Charles caminhou até o fazendeiro, parando bem na frente dele. Helena sentiu um arrepio. A proximidade desconfortável, a maneira como ele parecia preencher o espaço, o controle que ele exercia com sua presença forte, tudo a fez sentir-se pequena e, ao mesmo tempo, estranhamente viva. "E qual é o valor dessa dívida?" perguntou Charles, seus olhos fixos no cobrador que agora parecia um pouco intimidado. O cobrador mencionou um valor alto que certamente arruinaria a família. Charles ouviu, seus olhos varrendo a família aflita, e Helena viu uma compaixão profunda em seu rosto, algo que ela nunca imaginou que ele pudesse sentir. "Eu pagarei a dívida", disse Charles, sua voz clara e sem hesitação. "E vou mais longe. Este homem é um trabalhador honesto. Seus impostos serão pagos por mim por este ano, para que ele possa se recuperar. E se houver necessidade de um empréstimo para sementes ou ferramentas, ele virá a mim. Não há necessidade de humilhar uma família desta maneira." Um murmúrio de espanto e alívio percorreu a multidão. O fazendeiro e sua esposa o olharam, chocados e gratos. Helena estava em choque. Aquele ato era altruísta, corajoso. Ele usou sua influência e sua fortuna, não para benefício próprio, mas para defender um inocente, para aliviar o sofrimento. Aquilo contradizia completamente a imagem do homem ambicioso e egoísta que ela guardava em sua mente. Helena sentiu um calor se espalhar em seu peito. Um calor que não era de raiva, mas de uma emoção complexa e avassaladora. Ela viu a humanidade por trás da máscara do duque que a abandonou. Não era apenas um gesto de caridade, era um ato de justiça, de empatia. Ele havia defendido aquele homem com uma dignidade que fez o cobrador recuar, envergonhado. Seu olhar, que antes parecia pedir perdão, agora brilhava com uma força que a fazia tremer de um jeito gostoso, uma mistura de fascínio e admiração. Quando Charles se virou, seus olhos encontraram os de Helena novamente. O olhar dele durou 1 segundo a mais, uma conexão silenciosa que dizia mais do que 1000 palavras. Ele não procurava agradecimento, mas talvez compreensão. Helena sentiu seu conflito interno intensificar-se. A dor da traição ainda estava ali, uma cicatriz profunda, mas agora, uma nova emoção, um desejo de perdoar, de acreditar, começava a florescer, dividindo seu coração. No entanto, a calmaria não durou muito. Na manhã seguinte, um envelope sem remetente foi entregue na casa de Helena. Dentro, uma carta anônima, escrita em letras miúdas e distorcidas. As palavras eram veneno puro. "O Duque pode pagar dívidas agora, Lady Helena. Mas não esqueça que ele pagou a sua liberdade com o seu coração. Um homem que trocou o amor por ouro não muda. Ele apenas encontra novas formas de comprar o que deseja." Helena sentiu o sangue gelar. Davenport. Era claramente a mão dele, a serpente que tentava minar a incipiente ponte de confiança que Charles estava construindo. A carta era uma jogada ousada, um ataque direto à percepção dela sobre Charles. A dor e a raiva voltaram, misturando-se à confusão. A humanidade que ela havia vislumbrado em Charles se tornou turva novamente, envolta nas sombras de um passado que se recusava a ficar para trás. O desejo de perdoar lutava agora contra a amargura renovada, e Helena sentiu-se presa entre 2 mundos sem saber em qual acreditar. Helena estava em seu jardim, a carta de Davenport amassada em sua mão. As palavras venenosas ainda queimavam, tentando anular a imagem de Charles defendendo o fazendeiro. Ela lutava contra a confusão, contra a raiva renovada quando o sentiu. A presença dele, forte e inegável, antes mesmo de vê-lo. Charles se aproximou, não com a arrogância de antes, nem com a melancolia disfarçada. Havia algo novo em seu porte, uma decisão silenciosa que a fez prender a respiração. Seus olhos, antes tão intensos de paixão e depois de arrependimento, agora carregavam uma clareza dolorosa, como se ele tivesse se despido de todas as defesas. Ele parou a poucos passos dela, a proximidade desconfortável, mas Helena não podia se mover, presa por seu olhar. "Helena!" A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma força que a fez tremer.
Não era o tremor de medo, mas de uma emoção profunda que a atingiu em cheio. Eu sei o que tem em suas mãos, e sei o que pensam de mim. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Helena sentiu o ar vibrar, o coração batendo descompassado. O cheiro de terra molhada e dele a envolveu, e ela sentiu o controle que ele exercia, mesmo naquele momento de pura vulnerabilidade. Eu não vim para me desculpar mais uma vez pelos meus erros, Helena, continuou Charles, os olhos fixos nos dela, sem desviar um segundo. Eu vim para lhe dizer a verdade nua e crua da minha alma, que eu guardei por anos escondida sob a máscara de um duque. Ele fez uma pausa e Helena sentiu sua respiração suspensa, cada músculo tenso. Eu te troquei, sim. Troquei seu amor por uma fortuna, por um título maior, por terras mais vastas. Eu fui um tolo, um homem cego pela ambição. E eu paguei por isso, Helena. Ah, como eu paguei. Os olhos dele se encheram de uma dor tão profunda que Helena sentiu uma pontada no peito. Aquela fortuna, as joias, as propriedades que eu herdei da minha esposa, elas são um fardo, Helena, não uma bênção. São um lembrete constante da escolha estúpida que fiz, do preço que paguei. Eu tenho tudo o que eu pensei que desejava, mas não tenho nada. Minha vida é vazia, um salão grandioso e frio, sem a luz que você trazia. Ele estendeu a mão não para tocá-la, mas para gesticular em direção ao vasto jardim de Summerfield. Eu andei por estes caminhos, Helena, por anos, em minha memória. Lembrei-me de cada risada sua, de cada toque, de cada promessa que eu quebrei. E cada lembrança era uma facada, um tormento. Eu vivia em um inferno dourado, criado por minhas próprias mãos. As palavras dele eram brutais em sua honestidade, e Helena sentiu sua armadura de orgulho começar a rachar. Ele não estava tentando se justificar, mas confessar, expor a podridão de sua escolha. E a vulnerabilidade em seu rosto, a forma como ele parecia se despir de toda a sua altivez, era esmagadora. Eu perdi o amor da minha vida, Helena, disse Charles, a voz agora um sussurro rouco quase quebrado. E não há ouro, não há título, não há fortuna que possa comprá-lo de volta. Eu sei disso agora. Eu sei que o que eu perdi com você vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Ele deu mais um passo, e Helena sentiu o coração na garganta. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Seus olhos se cravaram nos dela, e havia ali uma súplica tão intensa, tão desesperada, que a fez tremer. Eu não peço que você me perdoe imediatamente, Helena, continuou ele, a voz baixa e firme, mas com um toque de súplica que a desarmou por completo. Eu não mereço, mas eu rogo por uma chance. Uma chance de provar que o homem que você conheceu, o homem que a amou de verdade, ainda existe, enterrado sob anos de arrependimento. Eu rogo por uma chance de redenção. Eu rogo para que você me permita tentar reconstruir o que eu destruí. Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, quentes e incontroláveis. As palavras de Charles, a honestidade brutal, a vulnerabilidade nua de sua alma, atingiram-na com uma força avassaladora. Sua barreira final, construída com tanta dor e orgulho, começou a se desfazer, como areia entre os dedos. Ela via o homem à sua frente, não o duque rico e altivo, mas um homem quebrado, que implorava por uma chance de amar novamente. E no fundo de seu coração, uma ponte frágil começava a se estender, conectando o passado doloroso a um futuro incerto, mas cheio de uma esperança perigosa. Helena ainda sentia o eco das palavras de Charles, a confissão nua de sua alma, girando em sua mente. A barreira que ela havia construído com tanto esforço, feita de dor e orgulho, estava agora cheia de rachaduras. O desejo de perdoar lutava contra a ferida ainda aberta, e a cada dia ela se sentia mais dividida, mais incerta sobre o homem que Charles havia se tornado. O bilhete anônimo de Davenport havia reacendido a chama da desconfiança, mas os gestos de Charles, sua vulnerabilidade inesperada, mantinham a esperança viva, uma chama perigosa que ameaçava queimá-la novamente. Naquela noite, Summerfield sediava um baile beneficente. Era um evento grandioso, com convidados da alta sociedade londrina e das propriedades vizinhas. Helena havia sido obrigada a comparecer,
sentindo-se como um peixe fora d'água, em meio a tantos sorrisos falsos e olhares curiosos. Ela usava um vestido simples, de um tom de verde escuro que realçava seus olhos, mas sua mente estava longe da festa. Ela sabia que Charles estaria lá, e a ideia de reencontrá-lo a deixava com um nervosismo estranho, uma mistura de medo e uma expectativa quase gostosa. Ele estava lá, de fato. Charles Beaumont, em seu traje de gala, parecia ainda mais imponente, mais sério. Seus olhos intensos encontraram os dela através da multidão, e Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquele olhar durou um segundo a mais, uma conexão silenciosa que a fez prender a respiração, sentindo o controle que ele exercia sobre seus sentidos. Havia uma determinação silenciosa em seu rosto, uma promessa que a fez tremer. O salão estava cheio de música e risadas, mas para Helena, o tempo parecia ter desacelerado. Ela estava conversando com uma velha amiga quando sentiu uma presença ao seu lado. Lord Davenport. Ele estava impecável, com um sorriso charmoso que nunca chegava aos olhos. Helena sentiu um calafrio. Ele não perderia a oportunidade de fazer seu jogo. Lady Helena, disse Davenport, a voz suave e cheia de mel, mas com um toque de veneno que ela já conhecia. Você está deslumbrante esta noite, uma verdadeira rosa em meio a tantas ervas daninhas. Helena forçou um sorriso. Lord Davenport, é gentil de sua parte. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Helena sentiu um desconforto sutil. O olhar dele era diferente do de Charles, menos intenso, mas ainda assim penetrante, como se ele estivesse avaliando cada parte dela. Eu a observei, Lady Helena, continuou Davenport, a voz agora um sussurro mais próximo, quase íntimo. Sua graça, sua dignidade, sua força em meio às adversidades. Você merece mais do que um passado sombrio, mais do que promessas vazias de redenção. Helena sentiu o coração apertar. Ele estava se referindo a Charles, usando as palavras para semear a dúvida, para minar a ponte frágil que Charles estava construindo. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele usava as palavras para mexer com seus sentimentos, para fazê-la duvidar novamente. Foi então que Lord Davenport fez o impensável. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão, diante de todos. A música parou, e os cochichos se espalharam como um incêndio. Todos os olhares se voltaram para eles, para Helena, que sentiu o rosto queimar de vergonha e choque. Lady Helena Foster, disse ele, a voz alta e clara para que todos pudessem ouvir. Ele estendeu a mão que segurava uma pequena caixa de veludo com um anel de diamante que brilhava intensamente sob a luz dos lustres. Eu lhe ofereço meu coração, minha fortuna e meu nome. Case-se comigo. Permita-me protegê-la de toda a dor do passado e oferecer-lhe um futuro de estabilidade, respeito e amor verdadeiro. Você merece um homem que a valorize acima de qualquer riqueza, que jamais a trocará por ouro. Helena sentiu o chão vacilar sob seus pés. Sua respiração ficou suspensa, o coração batendo descompassado no peito. A proposta era pública, audaciosa, e a colocava em uma posição impossível. Ela sentiu todos os olhares sobre ela, a pressão da sociedade, o desejo de escapar daquele momento humilhante. A oferta de Davenport era uma fuga fácil, um caminho de volta à respeitabilidade, longe do passado complicado com Charles. Mas então, seus olhos encontraram os de Charles. Ele estava parado a poucos metros, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Seu olhar era um fogo intenso, uma mistura de fúria e uma súplica desesperada que a atingiu em cheio. Ele não disse uma palavra, mas Helena sentiu o controle dele. A maneira como sua presença forte preenchia o espaço, como seu olhar penetrante parecia despir sua alma, expondo sua vulnerabilidade. Havia um desafio ali, um pedido silencioso para que ela não cedesse, para que ela não o abandonasse novamente. Ela estava presa entre dois homens, entre dois futuros. A proposta de Davenport era uma promessa de segurança, uma chance de apagar o passado. Mas o olhar de Charles era um lembrete do que eles foram, do que ele havia se tornado e do que ele ainda sentia. Seu corpo tremia, e ela sentiu o suor frio escorrer por suas costas. A escolha era dela,
e todos estavam esperando. O baile beneficente havia se tornado o palco para o ataque final de Lord Davenport, forçando Helena e Charles a confrontarem a verdade de seus corações, ali, diante de todos. Helena sentia o mundo girar. A proposta de Lord Davenport, feita ali, na frente de todos, era um golpe de mestre. Ele oferecia segurança, um futuro sem as sombras de Charles e a chance de escapar daquele momento humilhante. O anel de diamante em suas mãos brilhava, prometendo uma vida de luxo e uma posição social impecável. Uma parte dela, a parte cansada da dor, queria aceitar, queria a paz que Davenport prometia. Mas seus olhos encontraram os de Charles, e o fogo intenso em seu olhar, a fúria misturada à súplica desesperada, a fez hesitar. O salão estava em silêncio, apenas o som abafado dos cochichos preenchendo o ar. Todos esperavam sua resposta. Helena sentia o controle de Davenport, a pressão social esmagadora. Ela apertou as mãos, as unhas cravando na palma. Foi então que Charles agiu. Ele não correu, não gritou. Caminhou lentamente pelo salão, sua presença forte e inegável, cortando o silêncio como uma lâmina. Cada passo parecia carregar o peso de sua determinação. Seus olhos não saíram de Helena, e ela sentiu o controle dele, a maneira como sua presença preenchia o espaço, como seu olhar penetrante parecia despir sua alma, expondo sua vulnerabilidade. O fascínio e o medo se misturavam em seu peito. Ele parou a poucos metros de Lord Davenport, que ainda estava ajoelhado, o sorriso confiante começando a vacilar. Charles se virou para a multidão, sua voz baixa e firme, mas com uma autoridade que silenciou todos os cochichos. Senhores e senhoras, começou Charles, sua voz ressoando no salão. Eu vim aqui esta noite com uma confissão. Por anos, eu fui um homem cego. Troquei o amor verdadeiro por ambição, por status, por ouro, e paguei por isso com um vazio que nenhuma fortuna pôde preencher. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Davenport se levantou, o rosto pálido, a caixa do anel ainda em sua mão. A fortuna que herdei de minha esposa, continuou Charles, sua voz agora carregada de uma emoção que fez Helena prender a respiração. É vasta. Mas ela não me trouxe a felicidade. Ela só me mostrou o que realmente importa. A pureza de um coração que eu quebrei, a força de uma mulher que eu perdi. Ele fez uma pausa, e seus olhos encontraram os de Helena novamente. Aquele olhar intenso, durando um segundo a mais, era uma promessa, uma súplica, uma rendição. Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Por isso, esta noite, eu declaro publicamente: todas as joias herdadas e a maior parte da fortuna que me veio com o casamento serão doadas à caridade. Serão usadas para ajudar os mais necessitados, para construir escolas, para cuidar dos doentes. Porque o verdadeiro valor delas não está em seu brilho, mas no bem que podem fazer. E o meu verdadeiro valor não está nelas, mas na capacidade de amar. Um choque percorreu o salão. As pessoas se entreolhavam, incrédulas. Lord Davenport estava lívido, sua proposta de casamento completamente ofuscada, esvaziada. O homem que ele tentou pintar como um mercenário estava abrindo mão de sua riqueza em um ato de desapego que chocava a todos. Charles se virou para Helena. Sua voz agora um sussurro, mas que parecia preencher todo o salão, apenas para os ouvidos dela. Ele se ajoelhou, não com a arrogância de antes, mas com uma humildade que a fez tremer. Ele não tinha uma caixa de veludo, nem um diamante brilhante. Em sua mão havia um anel simples de prata, com um pequeno entalhe, talvez um símbolo de um tempo antigo. Lady Helena Foster, disse ele, seus olhos fixos nos dela, cheios de lágrimas, mas também de uma esperança desesperada. Eu não tenho um anel de diamante para lhe oferecer, pois o verdadeiro tesouro não está no ouro, mas em seu coração. Eu lhe ofereço a minha vida, meu arrependimento sincero e o meu amor que nunca morreu. Peço seu perdão, Helena, e peço sua mão em casamento, não por qualquer fortuna, mas por amor. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, lavando a dor antiga, a raiva, a confusão. O anel de prata, simples e puro, valia mais do que todos os diamantes do mundo.
Aquele homem, ajoelhado ali, não era o duque ambicioso que a havia quebrado, mas um homem redimido, que finalmente entendia o verdadeiro valor do amor. Seu coração, antes tão ferido, agora se sentia curado, leve, cheio de uma alegria avassaladora. Ela estendeu a mão e Charles a segurou, colocando o anel de prata em seu dedo. O toque foi elétrico, um juramento silencioso. Sim, Charles, disse ela, a voz embargada, mas firme. Sim. Um suspiro coletivo de alívio e emoção percorreu o salão. Charles se levantou e a abraçou, apertando-a contra seu peito, como se temesse que ela desaparecesse. Helena se agarrou a ele, sentindo o calor de seu corpo, a batida de seu coração. O controle dele, antes uma ameaça, agora era um porto seguro. Lord Davenport, com o rosto vermelho de fúria e humilhação, jogou a caixa do anel no chão e se afastou, derrotado. Sua jogada final havia sido esmagada pela honestidade e pelo amor verdadeiro. A humilhação dele era completa. Helena e Charlie se separaram um pouco, os olhos brilhando, o amor deles agora inquestionável, um testemunho de que o coração, quando puro, vale mais que qualquer herança. O salão ainda zumbia com a surpresa e a emoção do que acabara de acontecer. Lord Davenport, com o rosto vermelho de fúria e humilhação, jogou a caixa do anel no chão e se afastou apressadamente, seus passos ecoando no silêncio que se formara. Suas maquinações, suas palavras venenosas, tudo havia sido esmagado pela força de um amor verdadeiro. Helena o viu desaparecer pela porta e sentiu um alívio imenso, como se um peso pesado tivesse sido tirado de seus ombros. A serpente finalmente havia sido expulsa do jardim. Charles ainda a segurava em seus braços, apertando-a contra o peito. O calor de seu corpo, a batida forte de seu coração, tudo nela parecia se encaixar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontravam seu lugar. Helena se agarrou a ele, sentindo o perfume familiar de sua pele e a segurança de seus braços. As lágrimas, antes de dor e confusão, agora eram de uma alegria pura, lavando a dor de anos. Ele se afastou um pouco, apenas o suficiente para que seus olhos intensos pudessem encontrar os dela. Havia lágrimas nos olhos de Charles também, e uma vulnerabilidade tão profunda que a atingiu em cheio. Ele levou a mão ao rosto dela, secando uma lágrima com o polegar. O toque foi suave, elétrico, e Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Helena, disse ele, a voz baixa e rouca, ainda embargada pela emoção. Você me perdoou, de verdade. Ela assentiu, incapaz de falar, mas seus olhos transmitiam toda a verdade de seu coração. O desejo de perdoar, que havia lutado tanto contra a ferida antiga, finalmente havia vencido. A força para deixar o passado ir, para acreditar na redenção dele, brotou dentro dela com uma clareza avassaladora. Ela não precisava de mais provas. O ato dele, o sacrifício de sua fortuna, a humildade de seu pedido com o anel de prata, tudo isso falava mais alto do que qualquer palavra. Charles a puxou novamente para um abraço, mais apertado desta vez. Helena sentiu o controle dele, a maneira como sua presença forte preenchia o espaço, como seu corpo a envolvia, mas agora não havia medo, apenas um fascínio gostoso, uma rendição emocional completa. Ela sentiu sua respiração suspensa, o coração batendo forte contra o dele. Eu juro, Helena, sussurrou ele, o rosto enterrado em seus cabelos, o calor de seu hálito em sua nuca. Eu juro que nunca mais nada neste mundo, nenhuma fortuna, nenhum título valerá mais do que você. Eu perdi você uma vez por ambição, mas eu a encontrei de novo, e nunca mais a soltarei. Helena sentiu o nó na garganta. As palavras dele eram a redenção que ele tanto almejava. Aquele homem, que um dia a havia quebrado, agora a estava curando, pedaço por pedaço. O conflito interno que a atormentava por anos, a luta contra o desejo de perdoar, havia sido resolvido. Ela havia encontrado a força para perdoar, e ele, a redenção que buscava em seu arrependimento. Ele se afastou novamente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez tremer de um jeito gostoso, uma mistura de fascínio e de um amor que parecia novo e antigo ao mesmo tempo. Ele levou a mão dela ao lábio,
beijando o anel de prata em seu dedo. O toque foi um juramento silencioso, uma promessa. Meu amor, disse ele, a voz carregada de uma ternura que a fez suspirar. Você me deu uma segunda chance, e eu vou honrá-la com cada dia da minha vida. Helena sorriu, as lágrimas ainda escorrendo. O amor deles era agora inquestionável, para ambos. Não havia mais espaço para dúvidas, para sombras do passado. A riqueza que ele havia trocado por ela agora era um símbolo de sua redenção, um caminho para o bem. Eles haviam cruzado a ponte da confiança, e agora, no amanhecer de um recomeço, o futuro parecia brilhante, cheio de uma esperança que ela nunca pensou que sentiria novamente. Ele inclinou a cabeça e seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, terno, mas cheio de uma paixão contida que prometia um futuro de calor e cumplicidade. Era um beijo de perdão, de promessa, de um amor que havia resistido ao tempo, à dor e à ambição. O mundo ao redor desapareceu, restando apenas eles dois, em um momento de pura e inquestionável felicidade. Anos se passaram, como as folhas levadas pelo vento, mas para Helena e Charles, cada dia em Summerfield era um novo florescer. O jardim, antes um lugar de lembranças e arrependimentos, agora borbulhava com a vida nova, um cenário de risadas e sonhos realizados. As roseiras que Helena cuidava com tanto carinho cresciam viçosas, seus botões se abrindo em tons vibrantes que espelhavam a alegria que preenchia a casa. Helena, agora mãe, observava seus filhos correrem pelos gramados verdes, suas vozes alegres enchendo o ar. Eles eram a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, podia reconstruir tudo. Seu coração, antes tão ferido e guardado, estava agora cheio, transbordando de uma paz e um contentamento que ela nunca imaginou possível. Ela não era mais a jovem orgulhosa e reclusa, mas uma mulher completa, com a alma curada e o espírito leve. Charles, seu Charles, havia se tornado o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. A melancolia em seus olhos havia sido substituída por uma luz suave, e o peso da ambição, que um dia o consumiu, dera lugar à serenidade de um homem que encontrara seu verdadeiro tesouro. Ele era um pai carinhoso, um marido atencioso, e a cada olhar que trocavam, Helena sentia a força de seu amor, a profundidade de sua redenção. Certa tarde, ela estava sentada em um banco de pedra, observando as crianças brincarem perto do velho carrém de maçãs, quando Charles se aproximou. Ele se sentou ao lado dela, o calor de seu corpo familiar e aconchegante. Seus olhos intensos encontraram os dela, e Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquele olhar que um dia a fizera tremer de um jeito gostoso, uma mistura de medo e fascínio, agora a fazia tremer de um amor profundo e inabalável. O controle dele, antes uma ameaça, agora era um porto seguro, um convite silencioso para se perder em seus braços. A mão dele buscou a dela, e seus dedos se entrelaçaram. O anel de prata simples e puro brilhava no dedo de Helena, um lembrete constante de que o amor valia mais que qualquer herança. O toque era elétrico, mesmo depois de tantos anos, e Helena sentiu um arrepio gostoso percorrer seu braço. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o perfume de sua pele e a batida firme de seu coração. Veja-os, sussurrou Charles, a voz baixa e cheia de ternura, apontando para as crianças. Eles são a nossa maior fortuna, Helena. A única que realmente importa. Helena sorriu, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos, mas eram lágrimas de pura felicidade. Sim, meu amor, disse ela, a voz embargada, mas firme. A única. Ele inclinou a cabeça, e seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, terno, mas cheio de uma paixão contida que o tempo não havia diminuído. Era um beijo de perdão, de promessa, de um amor que havia resistido a todas as tempestades, a todas as escolhas erradas. O mundo ao redor desapareceu, restando apenas eles dois, em um momento de pura e inquestionável felicidade. E assim, em Summerfield, entre o riso das crianças e o perfume das rosas, Helena e Charles construíram não apenas uma família, mas um legado. Um legado de amor verdadeiro, de integridade e de perdão, que provou que a riqueza mais valiosa não era feita de ouro e joias,
mas de um coração que escolheu amar acima de tudo, para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.